Onde tem Sergipe, tem nossa marca. TV Sergipe, feita da gente. Olá, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 5 de janeiro. Obrigada pela sua companhia. Vamos juntos aqui no SE1. A gente destaca a colisão de um carro e um poste no bairro Salgado Filho, na capital. O acidente provocou bloqueio em uma das avenidas mais movimentadas de Aracaju e deixou quase 200 imóveis sem energia elétrica. Os detalhes com a repórter Janaína Rezende. Janaína, bom dia. Oi, Suzane, bom dia para você, bom dia para quem acompanha o SE1. Suzane, 2026 começou agora, apenas 5 dias, e esse já é o segundo acidente envolvendo colisões contra postes aqui em Sergipe. Daqui a pouco a gente vai conversar com um representante da Energisa aí sobre esses casos. Eu volto com você, Suzane. Muito bem, Janaína, eu falei o bairro Salgado Filho é o Grajeru, porque ele justamente é a Avenida Francisco Porto que divide os dois bairros. Daqui a pouco a gente explica melhor sobre isso, Janaína. Você vai ver que ontem os moradores de Simão Dias foram surpreendidos com muita ventania e chuva de granizo. O fenômeno provocou alguns prejuízos, como telhados quebrados e portões arrancados. Nós vamos explicar o que provocou essa mudança no clima. As informações com o repórter Rafael Carvalho. Rafael, bom dia. Oi, Suzane, bom dia a todos. Um domingo com muito vento, ventania em várias partes do interior e também essa ocorrência lá em Simão Dias de chuva de granizo. A gente explica daqui a pouquinho por que acontece a chuva de granizo no interior do estado, no verão, período de muito calor, aqui direto do Centro de Meteorologia, Suzane. Certo, Rafael. Você vai ver que começou ontem o Encontro Cultural de Laranjeiras e uma das celebrações populares deste domingo foi a coroação das taieiras. E mais, o calor intenso do verão movimenta a economia e faz aumentar o consumo de sorvetes aqui em Sergipe. É a partir de agora, no SE1. O dia começou com trânsito complicado na Avenida Francisco Porto, no bairro Salgado Filho, aqui na capital. Grajeru, aliás. A colisão de um carro e um poste provocou o bloqueio da via e deixou mais de 180 imóveis sem energia. O acidente foi por volta das 4 horas da madrugada, neste trecho da Avenida Francisco Porto, sentido Rio-Sergipe. Com o impacto, a frente do veículo ficou destruída. A base do poste também foi afetada e a estrutura corria o risco de queda. O cabo de alta tensão de 13.800 kW se rompeu e parte da fiação ficou na lateral do veículo. Por horas, 185 residências ficaram sem energia elétrica. Por causa do acidente, a mobilidade também foi afetada. Uma equipe da SMTT fechou o trecho do cruzamento das avenidas Francisco Porto com Pedro Paes. O trânsito foi desviado. Funcionários da concessionária de energia isolaram a área e iniciaram os trabalhos para restabelecer o fornecimento. No ano passado, mais de 240 acidentes como este foram registrados aqui no estado de Sergipe. Em Aracaju foram mais de 50. Por causa disso, milhares de clientes foram impactados com este tipo de acidente. 377 mil só na área de atuação da Energisa. Aracaju liderou o ranking de colisões com poste, seguida de Itabaiana, Lagarto e Nossa Senhora da Glória. A repórter Janaína Rezende está agora com um representante da Energisa e traz mais informações sobre as colisões em postes no estado em todo 2025, né, Janaína? Isso, Suzane, foram 243 casos em 2025, agora 2026 já temos 2 registros, chama bastante atenção, né? O ano começou agora, infelizmente já temos esses 2 registros. Eu estou aqui com o Evandro Macedo, coordenador de equipes de campo da Energisa. Bom dia, obrigada pela participação aqui no SE1. É isso, chama atenção 2 casos já, né? Isso, a Energisa reforça, né, a atenção, né, pois em 2025 um aumento de 4% das colisões essas que colocam em risco o condutor, que ali está, e as pessoas que estão dentro do veículo, podendo ali, né, no aborroamento, né, os fios se partirem e caírem sobre o veículo, e também, né, no impacto, né, as pessoas que estão ali próximo do veículo também sofrerem alguma lesão.
Então, é um número que teve um aumento, né, e que a Energisa, preocupada, né, mantém as campanhas e pede atenção redobrada, né, a todos os condutores para atenção ao trânsito. Hoje de manhã foi um transtorno muito grande ali na área do Grajeru, na Avenida Francisco Porto. E o primeiro acidente, onde é que foi, onde aconteceu e quando foi? O primeiro foi no sábado, né, lá no bairro Santa Maria, primeiro posto abarroado, o segundo hoje na Avenida Francisco Porto. O acidente de hoje, né, trouxe um impacto no primeiro momento para mais de 1.000 clientes e no segundo, aí que em menos de 3 minutos nossos equipamentos remotos conseguiram fazer a manobra reduzindo pela metade a quantidade de clientes impactados e com a chegada das nossas equipes conseguimos fazer mais algumas intervenções na rede, reduzindo, né, para esse momento apenas os clientes que estão instalados, né, ligados, né, naquela estrutura. Então temos em torno de 23 clientes nesse momento ainda sem energia e as equipes estão trabalhando para a substituição, né, e evitar um transtorno maior ali naquela avenida de grande fluxo. Eu sei que a Energisa faz inclusive acompanhamento e estudos e vocês levantam aí os fatores. Geralmente vocês procuram saber quais são os fatores que causam esses acidentes. A Energisa, né, com base nas campanhas que os próprios órgãos, né, também fazem, né, nas mídias, né, a Energisa também contribui com o seu papel orientando os condutores a não fazer uso do celular, manter a velocidade da via, né, fazer uso correto daquele meio de transporte, né, para que evite esses acidentes. Então, o álcool pode também contribuir, né, com esses acidentes e a Energisa reforça por meio de suas campanhas junto aos órgãos, né, que deem uma atenção maior ao trânsito. Né, essa ferramenta que nos leva e nos traz, ela pode, né, ceifar vidas e a Energisa não quer de forma alguma que isso ocorra. Quando acontece um acidente como esse, qual o procedimento? Vocês prestam um boletim de ocorrência? Como é que é? O que é que vocês fazem? Primeiro ponto é, quando ocorreu o acidente, né, eu vou dar uma dica de segurança, o condutor nunca deve sair do veículo. Ele deve ligar de imediato para a Energisa, pelo nosso 0800 079 0196, fazer o contato informando da colisão, ele não sair do veículo, né, porque ali fios podem se partir e podem estar energizados, apesar de nossos equipamentos remotos identificarem, né, esses curtos, né, que ocorrem na rede, desligam automaticamente, mas falhas podem ocorrer. Então pedimos que o condutor não saia do veículo, né, se mantenha ali dentro sempre que possível, faça esse contato. E as pessoas que estão ao redor, que forem, né, ajudar ali a vítima, nunca toquem no veículo antes que a nossa equipe chegue, porque ali, como eu já disse, pode ter fios energizados. Então, primeiro, aguarda a nossa equipe chegar, confirmar que está tudo sob controle, né? E também façam o contato com os órgãos, SAMU, Corpo de Bombeiro, para que também façam, né, as avaliações necessárias ali no local. E a pessoa pode ser penalizada administrativamente, inclusive, né? Isso, causando um dano ali à rede, né, que traz transtorno para a nossa população com a falta de energia, às vezes até impactando em escolas, né, em hospitais. O condutor, ele será acionado, né, administrativamente para arcar com prejuízo. Prejuízo esse que pode chegar em média a R$6.000 ou até mais, a depender dos equipamentos que estão ali instalados. Então, por isso que a gente foca, né, atenção na direção, para assim evitar, né, situações que possam colocar a vida em risco. Custa caro substituir um poste? Sim, o poste, além do transtorno, a população, ele custa em média R$6.000, mas tem equipamentos que podem estar instalados na rede que podem ultrapassar valores de R$20.000. Então, esse dano vai ser calculado a depender do que vai estar instalado na estrutura. Então, ele pode ir de R$6.000 a valores, né, bem elevados. Então, comprovado que o erro foi do condutor, então esse condutor pode pagar e deve pagar por esse valor. Isso, a população ela não pode, né, vamos dizer assim, sofrer com o dano ali, por exemplo, apenas, e também a pessoa que causou o acidente ela vai arcar com esse prejuízo, pois ali é um bem comum. Então, se eu não faço essa cobrança, ele pode, né, em algum momento retornar para a tarifa. E isso a gente não quer de forma alguma. A gente faz a cobrança assim, né, prevalecendo a nossa tarifa, que hoje é uma das mais baixas do Nordeste. A gente reforça aqui as orientações, aproveitando, né, porque infelizmente em 2025 vocês já registraram um aumento de 4%, 243 acidentes em Sergipe, é um número, né, relevante, e iniciar 2026 com 2 acidentes também é um dado preocupante. Isso, preocupante, né, porque a vítima que está ali dirigindo, ela tem um risco, né? E a gente reforça, né, que
lá naquela localidade, várias escolas, várias instituições, hospitais estão ali instaladas e sofrem com aquele transtorno, né? Então, em 2025, mais de 300 mil clientes foram impactados nos primeiros momentos em que ocorre a colisão. Então, são clientes que deixam de ter o seu fornecimento contínuo de qualidade. Então, reforçamos aí as dicas de segurança para que dê atenção ao trânsito, à velocidade, ao não uso do celular, a não ingerir bebida alcoólica, para assim evitar, né, que se envolvam em colisões com as estruturas da nossa rede. Nesse caso de hoje, a pessoa foi identificada? Qual a situação? Até o momento a gente ainda conseguiu identificar o condutor, o veículo, claro, conseguimos identificá-lo porque ele ainda estava no local. E aí os próximos passos, né, que são o procedimento administrativo, é buscar, né, o responsável pelo veículo e ele apresentar o responsável ali para que seja feita essa cobrança administrativa e assim os danos sejam reparados. Muito obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho para o senhor. Obrigada. É isso, Suzane. Então, é importante, sem dúvida, seguir essas orientações, as orientações da Energisa para evitar esses acidentes e, caso um acidente desse aconteça, seguir essas dicas de segurança. Eu volto com você, Suzane. Lembrando que, em casos de colisão de poste, é prejuízo para todo lado, inclusive para quem provoca, né? Infelizmente, esse tipo de colisão. Muito obrigada pelas informações, Janaína. Mais uma vez, agradecer a participação do coordenador da Energisa. E lá naquele trecho, será que já foi liberado? Eu vou chamar aqui o Leonardo Barreto para me ajudar a responder essa pergunta aqui, né, Léo? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Suzane. Boa tarde para você. Vamos lá para fora para ver agora, né, através das câmeras da SMTT, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju. Já aparece aqui para você imagens ao vivo lá do cruzamento da Avenida Francisco Porto com a Avenida Pedro Paes Azevedo, ainda interditada. Esse trecho. Trânsito muito intenso por lá, o veículo da SMTT aí bloqueando a via desde as primeiras horas da manhã de hoje. Essa câmera, Suzane, fica instalada no alto do elevado ali, que fica entre a Avenida Nova Saneamento e a Avenida Francisco Porto e passa sobre a Avenida Hermes Fontes. O acidente, como a gente já viu há pouco, aconteceu no sentido Nova Saneamento, Avenida Beira Mar. Então, quem segue nesse sentido está desviando ali pela Avenida Pedro Paes Azevedo e a orientação para você que está acompanhando agora o SE1 é buscar uma outra rota, se possível, para evitar esse congestionamento aí. Verdade. O que mais? A gente vai seguir acompanhando no G1 Sergipe. Vocês vão ter, é claro, mais informações a respeito dessa mudança no trânsito hoje aqui na cidade. Suzane, agora eu vou trazer informações sobre alguns fenômenos meteorológicos que aconteceram nas últimas horas aí nesse final de semana aqui em Sergipe. Moradores de Simão Dias foram surpreendidos com uma chuva de granizo agora nesse domingo. O fenômeno assustou muita gente e provocou alguns prejuízos por lá. Moradores registraram a chuva forte com ventania e granizo nos povoados Pau de Colher, Caraíbas de Baixo e na Serra do Cruzeiro. Em um restaurante, telhas foram danificadas, cadeiras arrastadas e os clientes tiveram que se proteger em um canto do estabelecimento. Estragos em vários lugares. O portão da casa arrancou, mole, arrancou o portão. Mesa, perna pro ar. Rapaz, a força da natureza não é brinquedo não. A força da natureza, ninguém brinque não. Aí o pedaço da árvore quebrou, caiu por cima do restaurante. No povoado Triunfo, a 12 quilômetros de Simão Dias, famílias ficaram assustadas com as pedras de gelo. Fio, tá chovendo gelo, fio. Oi, gelo, fio. Olha, fio, chuva de gelo. Olha, cada gelo, fio. Olha, que é tudo gelo, olha. Oi! É possível ver as pedras pelo telhado. Então, a gente estava reunido, né, como de costume, todos os domingos na casa do nosso avô, junto à família de Mané Donona ali reunido, e de repente começou a mudar o tempo, o vento mudar, e daqui a pouco começou a chover,
e aquela chuva forte, de repente a gente tá ali na frente apreciando a chuva, né? Vê aquelas pancadas de pedra, e aí a gente se deparou, né? Chuva de granizo. Olha, que assim, para nós que nunca viu, né? Ficou assim, perplexo, até emocionado, né? Mas logo depois deu uma crise de medo, aquela ansiedade, que as pedras começaram a aumentar, e foi muita pedra, né? Bater no carro, daqui a pouco muita chuva, começou a entrar dentro da casa do meu avô, entrou de um lado, saiu na outra, e água gelada. Chega a ser assustador mesmo. E olha, nesse final de semana também teve ventania no interior do estado. Casas foram destelhadas e placas derrubadas. No município de Ilha das Flores, o pórtico na entrada da cidade caiu por causa dos fortes ventos. De acordo com a informação postada nas redes sociais do município, ninguém ficou ferido. A via chegou a ser interditada pela Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo. No povoado Santa Cruz, em Propriá, na região do Baixo São Francisco, moradores foram surpreendidos por uma ventania no início da tarde de sábado. Segundo o trabalhador de uma propriedade rural, era por volta do meio-dia quando ele viu no Rio São Francisco uma espécie de funil de vento que se deslocava do rio para a terra e logo chegou à propriedade. O vento forte arrancou o telhado da granja de porcos e deixou um prejuízo muito grande no local. Apesar do estrago, nenhum animal morreu. Em Nossa Senhora das Dores, no médio sertão do estado, moradores registraram uma espécie de redemoinho de vento e poeira no povoado Ascenso, na região conhecida como Tabela. E no povoado Curralinho, em Poço Redondo, uma igreja foi destelhada. Árvores também caíram na região. Diferente do que foi registrado no interior do estado, o fim de semana foi de muito calor e muito vento também, aqui na região litorânea, né? Uma combinação que acaba favorecendo a ocorrência de incêndios em vegetação. Ontem, um grande incêndio foi registrado no bairro Gameleira, aqui na zona sul de Aracaju. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e contaram com a atuação, com o apoio do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Essas imagens foram disponibilizadas para a gente pela SSP, foram feitas pelos tripulantes do GTA. O helicóptero precisou pegar água no lago de um condomínio que ficava ali na região. Moradores dessa área também registraram o trabalho do Corpo de Bombeiros, que contava com uma espécie de bolsa, né? O GTA contava com uma espécie de bolsa para captar essa água e jogar sobre a vegetação. Havia o risco do incêndio atingir alguns imóveis, o trânsito ficou bem complicado, né, Suzane? Final de feriadão para muita gente, né? Depois do final do ano. Aquela região toda ali foi impactada, com certeza, né, Léo? Área de praia, muita gente voltando, trânsito intenso e o pessoal, é claro, acabou enfrentando mais lentidão no trânsito por conta desse incêndio aí. Felizmente, a situação foi controlada ali já perto do final da tarde, ninguém se feriu, nenhum imóvel foi atingido, graças ao trabalho importantíssimo, o trabalho ágil do Corpo de Bombeiros e também do GTA. A gente percebe, né, Suzane, fenômenos naturais, mas completamente diferentes. Agora resta saber justamente o que é que tem provocado isso. Por isso que o repórter Rafael Carvalho está agora com a meteorologista da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que explica-se o porquê desses fenômenos aqui em Sergipe, né, Rafael? Suzane, olha só, esse mapa aqui é justamente agora, em tempo real. A gente vê que aqui em Sergipe o céu está limpo, não há nada ali, praticamente nada de nuvem. Agora, olha só o mapa de ontem, né, no momento em que ocorreu a ventania, a chuva de granizo lá na região Centro-Sul, especificamente no município de Simão Dias. É justamente onde tem essa nuvem, essa parte vermelha é toda a nuvem que causou a chuva de granizo lá em Simão Dias. Wanda Tatiana, que é meteorologista aqui do centro, Wanda, a chuva de granizo é justamente causada por uma nuvem gigante. Explica para a gente como acontece. Boa tarde, Suzane, Leandro e a todos os telespectadores da TV Sergipe. Então, essa chuva de granizo é causada por uma nuvem convectiva chamada cumulonimbus, ou CB, que é a sigla dela. Ela é uma nuvem com grande desenvolvimento vertical e, por conta disso, ocorre a chuva de granizo. Então, as gotículas de água dentro dessa nuvem,
que se encontra na parte superior dela, onde o ar está mais frio. Ela congela essa gotícula de água e quando chega a um certo ponto, um certo tamanho, um peso, ela precipita. É um tipo de ocorrência que chama atenção porque estamos no Nordeste, em pleno calorão do verão, aí daí você tem a população vendo ali pedras de gelo caindo, né? Fica algo inusitado. E a explicação é justamente essa, são nuvens gigantes que se formam justamente no calor do verão e muito altas, por elas estarem em uma altitude elevada, se forma lá em cima o gelo? Sim, exatamente. Então são tipo de chuva que é bem complicado de se prever. A SEMAC não tinha previsto essa chuva, como também a Defesa Civil, nem o Instituto Nacional de Meteorologia, por conta que ela surgiu devido à instabilidade termodinâmica. Isso significa que na atmosfera tinha bastante umidade, como também a temperatura muito elevada, houve a formação dessas nuvens de chuva. Então, justamente no verão é que ocorre especialmente esse tipo de precipitação e desse tipo de nuvem, desse desenvolvimento, por conta das elevadas temperaturas e a umidade da região. É a chamada chuva de verão, né, que no litoral tem uma característica e no interior pode ter essa característica, é mais comum no interior, né, na área mais quente ali, Caatinga e tal. Inclusive, na semana anterior, semana passada, teve registro também de chuva de granizo no interior da Bahia. E ela tem, justamente por ser repentina, não tem muita previsibilidade, né? Os centros de meteorologia não conseguem prever. Chega de repente ali, a nuvem se forma e é aquela chuva rápida, né? Foi assim, bem rapidamente, forte e rápida? Sim, forte e rápida. E foi uma chuva assim, isolada, só nessa região de Simão Dias. Entrei em contato com alguns coordenadores de defesa civil da região, e só foi realmente em algumas regiões de Simão Dias. Então, era bem concentrada. Então, é algo muito complicado de se prever, por conta de ocorrer devido à instabilidade termodinâmica. Está também ocorrendo a atuação de um VECAM. Vocês podem ver aqui nessa região, aqui, de sentido horário, aqui mostra a borda do VECAM, a borda oeste. Então, essa borda, sim, ocorrem chuvas convectivas, chuvas torrenciais. Então, nesse período aqui, por conta desse sistema aqui, ele não era para ter ocorrido essa nuvem aqui. Então, por conta da atmosfera estar propícia para isso, ocorreu isso. E no verão, é bem normal ocorrer essa mudança brusca. Como foi falado até pela SEMAC em relação ao início do verão. Então, ocorre mudança brusca nas condições atmosféricas e ocorre esse tipo de chuva. A gente percebe aqui que a nuvem fica justamente ontem, né? Essa nuvem ontem, gigantesca, né? Fica justamente aqui, região sul, centro-sul de Sergipe, nordeste, né? Da Bahia, e pega uma parte da região centro-norte, que foi justamente onde teve o registro de chuva de granizo na semana passada e também ontem lá teve esse registro, né? E aqui em Sergipe a população percebeu em Simão Dias. É possível que tenha chovido em outra parte aqui do estado e a população não tenha percebido esse granizo, né? Foi percebido somente ali em Simão Dias. E os ventos fortes, Wanda? Ontem chegaram a quanto os ventos, a velocidade? Ontem chegou a 50 km por hora, na região centro-sul também. Então, devido a uma alta pressão atmosférica, que é um anticiclone que estava atuando, então provocando assim esses ventos de leste e nordeste, são os ventos nordeste, causando ventanias em várias regiões do Nordeste, não só em Sergipe, como também Alagoas e outros estados. E são ventanias que provocam estragos, né? São ocorrências, né, tanto a da ventania ontem quanto a da chuva de granizo, que trazem alerta para esse período, já como a gente viu aqui com a Wanda, que não tem a previsibilidade. Pode ocorrer de repente agora no verão, em janeiro. Então, assim, as pessoas devem ficar em alerta, quem tem estabelecimento comercial, residência, alguma estrutura que está batendo muito, né? Estrutura de zinco, por exemplo, uma fachada que não está bem afixada. Aqui no litoral a gente tem a questão da maresia, que acaba corroendo parafusos. Já tivemos ocorrências aqui em outros anos de vento forte e levar a estrutura, bater em janela de ônibus, derrubar, bater em questão de ali na orla, por exemplo, em barracas, né, em estabelecimentos ali na orla, o risco de atingir as pessoas. Então, serve de alerta? Sim, serve de alerta. E nesse período de mudanças climáticas, podemos ver que esses registros devem ocorrer com maior facilidade. Teve também registro de redemoinhos, que ocorreu em Poço Redondo e em outras regiões, em Dores. Eu recebi os registros. Então, esses redemoinhos... Um ninho de vento, né? Sim. E muitos disseram que tocou no solo.
soube que tocou no solo. Se tocou no solo, já se torna um tornado categoria 1. Então, primeiro inicia-se como uma nuvem funil e quando ela toca no solo, já podemos dizer que é um tornado categoria 1. Então, podemos dizer que esses sistemas, e de forma brusca, deve ocorrer com maior facilidade devido às mudanças climáticas e até chuva fora de época, como ocorreu ano passado, em abril, uma chuva que teve vários raios, trovões aqui na região da costa, que nem no verão tinha chovido daquela forma, então já no outono choveu. Então, temos que estar preparados para as mudanças do clima e para poder, da melhor forma, não causar estragos nem mortes de pessoas por conta disso. A chuva de granizo não é nenhuma ameaça assim, né? Agora, vento forte é que é problema. Geralmente é o que deixa ali um rastro de estragos. Sim, vai depender também da quantidade da chuva de granizo e o tamanho dos granizos. Porque, pelo que eu vi nos registros, foram pequenos. Mas, dependendo da intensidade dessa nuvem, né, pode ocorrer um maior tamanho, pode sim causar estragos e afetar a população. Mas no Nordeste não é comum assim granizo tão grande, não é isso? Não é comum, mas pode acontecer. Aí alerta, Suzane, Leonardo, sobre esse período de verão, né? Tem ainda a questão dos raios, chuvas de tempestade que podem ocorrer e ocorrem mais os raios no interior, no verão, né? A gente tem mais a ocorrência mais comum de raios quando tem a chuva de tempestade. Nas partes mais quentes também? Sim, nas partes mais quentes. E depende também do sistema que está atuando. Esse que eu comentei, que foi em abril do ano passado, ele ocorreu devido a um sistema que estava atuando, as ondas de leste, que ocorreu na costa. Então, ele já adentrou na região litorânea, já com vários milhares de raios e trovões aqui na região da costa. Mas, geralmente, o que acontece mais é nas regiões do semiárido, né, que são mais quentes, e combinados com a umidade, essas nuvens se desenvolvem e é mais intenso. Pois é, tivemos aqui uma aula com a Tatiane sobre chuva de granizo, né? Que é a nuvem gigantesca, quilométrica, a nuvem que provoca o granizo, né, Tatiane? Ela é quilométrica e também muito alta, né? Isso geralmente é assim. Sim, muito alta. Aí chega a temperatura a menos 70 graus. Chega a isso? Chega a isso. E lá embaixo muito quente. Sim, muito quente. E podemos ver aqui, até aqui no mapa, menos 70 graus. Chegou aqui essas nuvens, então... Deixa eu me afastar um pouquinho aqui para o Lucas mostrar. A gente chegou aqui, ó. Vermelho, justamente a temperatura que estava lá no topo das nuvens, por isso que se formou a chuva de granizo. Menos 70 graus. Nuvens trovoadas. Sim, com certeza. Essas nuvens que provocam as chuvas de verão. Muito obrigado, Wanda Tatiane, que é meteorologista aqui do Centro de Meteorologia, na Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Suzane e Leonardo. Obrigado, Rafael. Muito obrigada pelas informações, Rafael. Mais uma vez, agradecer também a participação da Wanda Tatiana. Olha só, chuva de granizo e até tornado, né? Surpreende, mas também assusta os moradores dessas regiões, né, Léo? Assusta bastante, né? E um outro ponto que também traz para a gente uma certa preocupação é que são chuvas que dificilmente são previstas, como a Wanda explicou. Suzane, a respeito da chuva de granizo, né, e da ventania lá no município de Simão Dias, que a gente falou aqui há pouco, a Prefeitura do município de Simão Dias informou que desde ontem equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura estão trabalhando na desobstrução de vias, remoção de galhos de árvores e também limpeza de bueiros. É que com a grande ventania, alguns galhos se desprenderam, provocando aí muita bagunça, muita sujeira lá pelas ruas do município, mas a informação da Prefeitura é de que a situação está controlada por lá. Que bom, Léo. Vamos falar de trânsito agora. O primeiro fim de semana de 2026 foi marcado pela violência no trânsito. Pelo menos 5 pessoas morreram em acidentes. Mulher morreu em um acidente na tarde desse domingo em uma estrada de terra na zona rural do município de Macambira, no agreste do estado. Envolveu um ônibus de turismo e uma motocicleta na região conhecida como Estrada da Pedra da Arara. As duas mulheres que estavam na motocicleta ficaram embaixo do ônibus e uma delas acabou morrendo. Segundo o registro da Polícia Militar, com base em informações de testemunhas, 3 motocicletas ultrapassaram um ônibus que seguia no mesmo sentido que elas, sendo que a condutora da última motocicleta perdeu o controle da direção e a moto foi atropelada pelo ônibus.
A motorista do ônibus disse que ainda freou bruscamente ao perceber que a moto havia caído, mas não deu tempo de frear. Infelizmente, a condutora da motocicleta morreu no local. A passageira, que ficou ferida, foi encaminhada pelo SAMU ao Hospital de Urgência de Sergipe, aqui na capital, onde foi operada e está sob os cuidados da equipe multidisciplinar da unidade. Em Rosário do Catete, na BR-101, 2 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas em um acidente grave. Os 2 carros envolvidos no acidente colidiram de frente. Uma idosa e um homem que estavam neste carro acabaram perdendo a vida. Eram de Itaporanga da Ajuda, avó e neto. Uma senhora de 68 anos em estado grave que estava na caminhonete foi socorrida pelo helicóptero do Grupamento Tático Aéreo. Outras 4 pessoas que estavam no carro, entre elas o esposo, foram levadas para o hospital de urgências. Havia uma criança que ainda no sábado recebeu alta. São da mesma família. Segundo parentes, moram em Aracaju, mas sempre viajam para Aquidabã. O homem e uma mulher morreram após um acidente de trânsito na SE 230 no município de Poço Redondo na noite desta sexta-feira. A informação foi divulgada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. De acordo com o BPRV, as vítimas trafegavam em uma motocicleta no sentido Canindé de São Francisco, Poço Redondo, quando bateram contra um veículo que se deslocava na direção contrária. Aqui na capital, um capotamento chamou a atenção na Avenida Inácio Barbosa, na SE 100, próxima à região do Banho Doce. O motorista perdeu o controle da direção, capotou e derrubou a placa de publicidade de um empreendimento imobiliário. O veículo caiu numa área mais baixa do terreno e ficou com as rodas para cima. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, BPRV, não houve acionamento da polícia e nem de equipes do SAMU para a ocorrência. O veículo ainda estava no local até o meio-dia deste domingo. Fim de semana aí, bem movimentados, muitos acidentes, né? Inclusive a Polícia Rodoviária Federal em Sergipe realizou a operação fim de ano nas estradas aqui do estado. A repórter Janaína Rezende está agora com um representante da PRF e traz informações de como foi essa operação, hein, Janaína? Isso, Zane. A Operação Ano Novo começou no dia 30 de dezembro, acabou ontem, dia 4 de janeiro. É uma operação que faz parte de uma operação maior, Operação Rodovida, que essa operação só termina no dia 22 de fevereiro. Quem está aqui comigo é o Luciano Salvador, ele que é assessor de comunicação da PRF em Sergipe, que vai trazer o balanço, que é um balanço aí, por um lado positivo, vamos dizer, né? Mas infelizmente não era o que vocês esperavam, porque 3 mortes foram registradas aqui no estado durante essa operação. Boa tarde. Isso, boa tarde. Boa tarde, Suzane. Boa tarde, Leonardo. Sim, a PRF registrou de fato uma redução, tanto no número de sinistros quanto no número de feridos. Mas, como você bem disse, infelizmente foram registradas 3 mortes nas rodovias federais aqui do estado de Sergipe. 2 delas, todas 3 na verdade, foram no sábado, no dia 3. 2 delas no sinistro pela manhã, uma colisão frontal entre 2 veículos, e a outra foi um atropelamento de pedestres à noite. Então, infelizmente, a PRF aponta esses dados agora e, de fato, acende um alerta para os próximos dias do ano, para que, de fato, a gente possa contornar. Inclusive, a gente tem esse balanço aqui, na virada de 2025 para 2026 foram 9 sinistros, já na virada de 2024 para 2025 foram 10 sinistros, ou seja, teve uma redução de 10%. Com relação ao número de feridos, na virada de 2025 para 2026 foram 14 registros e 2024 para 2025, 16 feridos. Houve também uma queda aí de 12,5%. E, infelizmente, em 3 registros agora de mortes, em 2024 para 2025, nenhuma morte foi registrada. A gente pode dizer, diante desse saldo, que os acidentes este ano, nessa virada, foram mais violentos? Sim, apesar de ter um número de sinistros reduzidos, os sinistros que aconteceram, eles foram mais gravosos. Isso a gente pode associar a algumas circunstâncias. Se eles são mais gravosos, muito possivelmente são sinistros que são resultados de colisões de alto impacto, no caso de colisões frontais, colisões traseiras, e também por conta do excesso de velocidade. Então, algumas condutas que os motoristas adotam e que não são as desejadas, acabam por ter consequências mais graves em cada um dos sinistros. Então, embora tenha um número menor de um ano para o outro, por isso as consequências nesse ano são maiores.
Inclusive, nós temos também aqui, que foi passado pela PRF nesse balanço, as causas mais comuns de infrações. Excesso de velocidade, tem ultrapassagens indevidas, e aí tem condução de veículo não licenciado e dirigir sem habilitação. E essas duas primeiras causas aí, infelizmente, quando o condutor comete, é muito possivelmente que um acidente grave, né, vai acontecer. Sim, isso que você falou, a gente já disse aqui. A PRF tem todo o esforço, né, de colocar os policiais nos pontos críticos de sinistralidade aqui nas BRs do estado de Sergipe, mas veja que essas infrações aí estão associadas diretamente à conduta do motorista, à postura que o motorista adota quando ele sai para dirigir. Então, excesso de velocidade, ela tem consequências graves, porque numa colisão a força do impacto é muito grande, por isso pode machucar mais gravemente os ocupantes do veículo. Também está associado ao controle do veículo, né, a manejar o veículo de fato, para ele ter um tempo de reação adequado quando cruzar com um pedestre, com outro veículo, com um objeto físico. E a outra coisa, infelizmente, ainda registra ultrapassagem em locais proibidos. Ou seja, as pessoas que têm o hábito de dirigir apenas nos centros urbanos, quando vão dirigir nas rodovias federais, encontram ali trechos maiores de retas e velocidades que são permitidas, mas encontram também veículos maiores. E por isso é interessante que eles calculem exatamente como vão fazer a ultrapassagem, mas que façam somente nos locais onde é permitido. Direção e bebida é outra combinação que não dá certo, e também vocês buscaram, então, coibir isso. Isso. A Operação Ano Novo teve como foco principal o combate a essa combinação que não é só indesejada, mas que é proibido de fato, que é a associação de álcool e direção. A PRF fez um esforço muito grande, colocou seus policiais com os etilômetros nas cidades, principalmente nas cidades onde tinham os festejos, e realizou quase 1.000 testes de etilômetro nesse período da Operação Ano Novo. E desses 1.000 testes, quase 1.000 testes que foram realizados, houve 7 registros de infrações, sendo que 6 motoristas se recusaram a fazer o teste, e ainda assim eles são responsabilizados e respondem toda a parte administrativa, mas também teve um desses que foi de fato detectado, e por conta dessa detecção de álcool, ele foi encaminhado para a Polícia Judiciária. A preocupação agora Réveillon passou, e a preocupação agora é esse momento de férias, de verão, as estradas ficam muito movimentadas também. Isso, a PRF verifica que nesse período de final de ano, início de ano, período de férias, que as pessoas buscam um lazer, de recesso, é natural que ocorra um aumento de fluxo nas rodovias. Então, por conta desse aumento do fluxo, existe a Operação Rodovida, que nós chamamos que é a grande Operação Guarda-Chuva, que já teve com a Operação Natal, teve agora com a Operação Ano Novo e segue até depois do Carnaval. Por conta até dos números apresentados agora, que não são satisfatórios, são indesejados, a PRF vai fortalecer ainda mais a fiscalização, mas que isso só, eu preciso deixar esse aviso aqui, só isso não é suficiente. Existe um esforço muito grande de todos os órgãos que fiscalizam o trânsito, tanto os órgãos municipais, os órgãos estaduais, quanto a PRF, mas é principalmente importante que os motoristas também adotem as melhores posturas. Ele que seja responsável, ele também faz parte do trânsito, ele precisa cuidar de si e cuidar dos outros. Por isso a PRF conclama que esses motoristas adotem as posturas responsáveis na direção, sejam responsáveis não só pelos ocupantes dos seus veículos, quanto dos outros veículos. E só assim é possível, de fato, construir um trânsito seguro. Sem dúvidas. Muito obrigada, viu, pela participação. É isso, né? Não adianta que as autoridades de trânsito estejam atuando, fiscalizando e os motoristas não estejam preocupados cumprindo a legislação, né? Guardando a vida deles e também dos passageiros. É importante, então, que, sem dúvida, né, Leonardo e Suzane, né, as pessoas tenham essa consciência. Eu volto com vocês. É um compromisso de todos nós que precisa, realmente. Muito obrigada, Janaína, pelas informações. Mais uma vez, agradecer a Luciano Salvador, da Polícia Rodoviária Federal. O ano está só começando, né, Suzane? Exatamente. É necessário que as pessoas tenham essa consciência. Para encerrar, acaba de chegar aqui a informação de que 22 aparelhos celulares foram apreendidos pela Polícia Penal no presídio semiaberto de Areia Branca. A nossa equipe do G1 Sergipe está acompanhando e lá no nosso portal você encontra mais notícias sobre essa situação. Muito bem. Léo, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Ótima semana. Até amanhã. Até amanhã. Veja a seguir lançada a campanha de matrícula das escolas da rede estadual e tem ainda as demandas das comunidades no quadro Chama o SE1 que Resolve. Agora 12 horas e 27 minutos. O SE1 volta já.
A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos, Ensurb, publicou o edital de pregão eletrônico número 01/2026, que trata da contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia voltados ao manejo de resíduos sólidos urbanos e à limpeza pública no município. A medida visa substituir contratações emergenciais por um processo licitatório regular. A contratação adota o regime de empreitada por preço global e o critério de julgamento de menor preço global. As propostas poderão ser encaminhadas até o dia 16 de janeiro. A sessão pública para a abertura das propostas está marcada para a mesma data, às 8 da manhã. O certame é destinado a empresas do ramo pertinente, nacionais ou estrangeiras, que atendam integralmente às exigências previstas no edital. Outras informações no portal aracajucompras.se.gov.br. Foi lançada hoje a campanha de matrícula estadual de 2026 da Rede Pública Estadual de Educação. Também foi detalhado o processo de matrículas, além do programa pré-universitário. Professores, coordenadores e diretores de escolas da rede estadual de ensino participaram da apresentação do calendário de matrículas nesta escola na Zona Norte de Aracaju. Para 2026, a Secretaria da Educação de Sergipe oferta 160 mil vagas nas 319 escolas da rede. São 4 mil vagas a mais que o ano passado. Até amanhã, os alunos da rede podem fazer a renovação da matrícula de forma online, pelo endereço matriculaonline.seduc.se.gov.br. As transferências internas poderão ser realizadas entre 9 e 12 de janeiro. Já as matrículas para quem deseja ingressar na rede estadual, o período é de 15 a 19 de janeiro. A partir do dia 9, todos aqueles candidatos que já estão na nossa rede e queiram mudar de escola, é o momento oportuno de garantir a vaga, não apenas nessa daqui, mas em todas as nossas escolas. A partir do dia 15, todos aqueles que não fazem parte da nossa rede, que são de redes municipais ou de redes particulares, queiram fazer parte da rede pública, a nossa rede está pronta, está preparada, está com o potencial pedagógico, não é, para poder atender da melhor forma possível toda a população sergipana. Este ano são 35 escolas a mais no formato tempo integral em todo o estado, totalizando 146. 35 escolas a mais, né? Chegamos a 146, porque a gente entende, Sergipe recebe pelo segundo ano VAA, e isso significa que é redução de desigualdades, é trabalhar com aprendizagens. Quando o estudante ele passa mais tempo na escola, consequentemente ele aprende mais, o professor tem uma dedicação a mais, porque ele se dedica ali unicamente a uma escola, tem um tempo pedagógico maior, para poder inclusive estar fazendo intervenções e recompondo aprendizagens. Então a gente percebe que é uma estratégia, está no plano nacional de educação, está no nosso plano estadual, está no plano de governo, e o governo Fábio bate a meta da quantidade de escolas para a oferta do tempo integral, tanto no ensino médio quanto nos anos iniciais, nos anos finais do ensino fundamental. Pelo segundo ano consecutivo, Sergipe recebe uma premiação do MEC, do valor aluno ano resultado, que é o VAA. Por quê? Melhoramos a aprendizagem, porque temos uma escola inclusiva, com redução de desigualdades, gestão democrática e CMS social. Inúmeras condicionantes que o MEC estabelece para os estados brasileiros e municípios que cumprirem essas condicionantes, eles recebem uma premiação. No caso de Sergipe, pela segunda vez na história e pelo segundo ano consecutivo, nós fomos premiados pelo VAA. Significa efetivamente 92 milhões de reais a mais a serem repassados no ano de 2026 para o Fundeb. Em 2026, o programa pré-universitário completa 25 anos de criação. Durante esse período, cerca de 125 mil estudantes foram beneficiados. As inscrições para este ano estão abertas até o dia 19 de janeiro. A gente está ofertando 4.240 vagas para 2026. Em 2026, o programa pré-universitário completa 25 anos. Então, são 25 anos preparando estudantes da rede pública para o acesso ao ensino superior. A gente está distribuído aí em 49 polos pelos 30 municípios sergipanos. Então, sempre vai ter um polo do programa pré-universitário perto daquele estudante que quer se preparar para o Enem e demais vestibulares. O pré-universitário não é apenas para estudantes da rede estadual. A gente atende estudantes da rede pública, estadual, federal. A gente
atende outros estados, né? Então pode ter ensino médio no município do estado da Bahia. Esse estudante também é bem-vindo nos nossos polos. Então foi estudante da rede pública, matriculado na terceira série em 2026 ou que já concluiu o ensino médio até 2025, ele é um candidato apto a fazer parte do programa pré-universitário. E começou hoje o período de transferência interna para os estudantes das escolas municipais de Aracaju. Essa etapa de matrícula segue até o dia 12 de janeiro e é destinada a estudantes da creche à educação de jovens e adultos que desejam mudar de escola dentro da mesma rede. Hoje e amanhã, o portal de matrícula será exclusivo para estudantes público-alvo da educação especial ou em situação de vulnerabilidade social que desejam realizar a transferência de uma unidade para outra. Para esse grupo, o prazo de entrega da documentação nas escolas encerra-se na próxima quarta-feira. Já nos dias 8 e 9 de janeiro, o portal estará disponível para os responsáveis pelos demais estudantes interessados na transferência interna. Nesse caso, o prazo para entrega da documentação na escola de destino vai até o dia 12 de janeiro. As matrículas são feitas de forma exclusivamente online, das 7h30 às 5 da tarde, através do portal da educação, portal.educação.aju.br. A próxima etapa do processo de matrícula terá início no dia 14 de janeiro, destinada aos estudantes que irão integrar a rede municipal de ensino. Vamos agora ao quadro Chama o SE1 que Resolve. Na capital, no bairro Atalaia, um vazamento de esgoto está causando transtornos para toda a comunidade. Moro aqui na Atalaia, estou convivendo aqui com um fedor insuportável aqui, ó. Esse minador aqui de água, aí ó, esse minador aqui é tudo água de fossa, aqui ó, como tá a rua, tá vendo? Olha, aqui ó, esse fedor todo vai pra minha casa aqui, insuportável. Você passar Natal, Ano Novo, a vida toda com esse fedor, ninguém merece, né? Aqui ó. Aqui é uma boca de bueiro, aquelas de ferro. Foi colocado o asfalto por cima. Mesmo assim a água, é como se diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Veja que passou pelo asfalto a água para sair. A Iguai informou que vai enviar uma equipe técnica nesta segunda-feira à Rua Napoleão Dória, no bairro Atalaia, para solucionar o vazamento de esgoto. Agora a gente mostra a queixa dos moradores e frequentadores da Praia da Costa, na Barra dos Coqueiros. Nessas imagens dá para ver que a areia da praia está extremamente suja. São garrafas, cascos de coco e outros objetos que foram descartados por frequentadores dos bares que ficam na praia. Os moradores contam que isso acontece diariamente e quando chega o fim de semana, o feriado, a situação fica ainda muito pior. Nossa produção entrou em contato com a Prefeitura da Barra dos Coqueiros e fomos informados que eles identificaram o grande volume de lixo logo cedo e que no início da manhã equipes da Prefeitura foram mobilizadas e realizaram a limpeza completa de toda a região. A Prefeitura reforçou ainda, claro, que as praias são limpas durante a semana e aos sábados, mas que é necessário também a colaboração de todos para manter as praias limpas, organizadas e agradáveis. Vamos falar de esporte agora? Olha quem está aqui. Como é mesmo o seu nome que eu esqueci? De tanto tempo que ele não vem. Gustavo Rodrigues, bem-vindo depois das férias, merecidas férias, hein? Estamos de volta aí de férias. Muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o SE1 nessa primeira segunda-feira do ano. Muito bom estar de volta. Mas tem gente que está voltando também aos poucos, né? São os times sergipanos, estão voltando aí aos poucos, mas tem a categoria de base. A categoria de base já está jogando desde o dia 1º de janeiro. Rola a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior e esse ano Sergipe está representado por 3 equipes. O Maranhense, o Falcon e o Olímpico. E a gente vai mostrar agora os gols da derrota do Olímpico de Itabaianinha contra o Ceará. 2-0 para o time cearense. A gente tem os gols para mostrar para você que está em casa. O primeiro foi do Telo marcando contra nessa infelicidade e o José Antônio vai fechar a conta, vai fazer 2-0 para o Ceará. O Olímpico realmente está num grupo bem difícil, está bem complicado para o time sergipano, mas a gente torce para que, enfim, na base a gente sempre tem algumas surpresas. Além disso, a gente também tem o Maruinense. O Maruinense é nosso outro representante que entrou em campo ontem pela tarde, perdeu para o São Paulo que é o atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O TT fez esse belo gol aí, olímpico, né, batendo escanteio.
fazendo 1-0. E o segundo gol do time do São Paulo vai ser marcado pelo Paulinho, também em jogada de escanteio. É bom a gente frisar que o Maranhense impôs muitas dificuldades, tá? Ao São Paulo, principalmente no primeiro tempo. Agora quem está se preparando para a temporada 2026 é o Confiança, né? A gente vive uma expectativa muito grande do Confiança para a SAF desse ano. E o time está fazendo a pré-temporada, jogou ontem contra o CSA lá no São Brás, em Alagoas, e perdeu, Suzane. 3-1 para o time alagoano. O primeiro gol vai ser aí do Ciel. A jogada no meio campo, a defesa do Confiança não cobriu, o Ciel vai driblar o goleiro e vai fazer 1-0. O segundo gol do CSA foi marcado pelo Luquinhas, nessa jogada aí pelo lado esquerdo, a zaga falha e o Luquinhas vai fazer 2-0. O Confiança vai diminuir com Matheus Ludic, mas o CSA vai fazer o terceiro gol. Daqui a pouquinho a gente vai ver aí o gol do Robinho, final de jogo lá em São Brás, 3-1 para o time alagoano. Suzane, 3-1 para o CSA. Esse primeiro teste aí do Confiança deixou um pouco a desejar, deixou um pouquinho os torcedores meio frustrados, Suzane. Diga. E deixa eu lhe contar outra coisa. Você Diga. conhece um esporte, você que também pratica muito esporte, que eu sei. Você conhece um esporte chamado flag football? Já ouvi falar. Já ouviu falar, né? Cleverton Macedo fez uma matéria muito legal sobre essa modalidade que parece o futebol americano e tem crescido muito aqui no Brasil. Nesse fim de semana teve até competição aqui na capital. Boa. As regras do flag football são bem parecidas com a do futebol americano. Porém, o espaço do campo é um pouco menor. Dá para ver que as meninas se movimentam bastante em campo. Mas no lugar de serem derrubadas, basta puxar a flag na cintura, assim ó. É só puxar a flag que a jogada em campo é paralisada e o árbitro continua a partida daquele ponto. O esporte atraiu muito o público feminino porque justamente evita altos impactos com a adversária, como no futebol americano. Porque o futebol americano ele exige força, né, para você conseguir resistir ao impacto. Já no flag você precisa mais de rebolado, malemolência, para você conseguir, são habilidades diferentes. Então você tem que ser muito rápido, muito ágil, tem uma troca de direção muito rápida. Então, apesar de serem esportes parecidos, as habilidades não são as mesmas. Esse torneio é o Camp de Verão, que abriu as competições esportivas em Sergipe, aqui na Arena Batistão, em 2026. Contou com a participação de times de 4 estados do Nordeste: Salvador, Natal, Sergipe e o time da Paraíba. A gente acompanhou um pouco o jogo de Salvador contra Natal. As meninas pegam pesado em campo, porque sabem que essa competição é a preparatória para o Brasileirão. É muito gratificante ver o Nordeste no cenário nacional e próximo ano o Mundial é na Alemanha e a gente está torcendo para que o Brasil vá bem. É um esporte em ascensão no Brasil. Inclusive, nas próximas Olimpíadas, já vamos assistir o flag futebol também. O único time do estado é o Sergipe Atenas, que fez uma boa partida frente ao time de Natal, com vários touchdowns. A gente já ficou entre os 10 melhores times do Brasil, mesmo com pouco tempo de existência. Isso é um destaque, isso é algo histórico para a gente, né? Então a gente tem muito orgulho quando times de fora de 7, 8 anos de existências olham para a gente e dizem que a gente é um time com potencial enorme e com atletas revelações também. Vamos torcer para que, do nosso time Sergipe Atenas, se destaque alguma jogadora para a seleção brasileira. Já temos um sergipano que faz parte da Comissão Olímpica como treinador. A gente está trabalhando para isso, né? A gente vem num trabalho muito grande nesses últimos anos e chance sempre há, né? Eu sou o único sergipano dentro da seleção brasileira de flag e estamos fazendo aí nossa caminhada para representar Sergipe, se Deus quiser, dentro da Olimpíada. Olha é isso, Suzane. Diferente, né? É um esporte diferente. Pra gente aqui. Exato, se assemelha muito, como a gente falou, ao futebol americano, a NFL, que você também curte aí nos canais Globo, mas é uma modalidade que vem crescendo e a gente tem aí um futuro muito interessante. A gente torce, claro, pelas meninas aí, para elas terem muito sucesso, Suzane. Tem menos impacto do que o futebol Bem americano. Menos impacto, né? Porque no futebol americano, vocês sabem, né? Tem aquela... Você precisa agarrar a pessoa, jogar no chão para que a jogada seja paralisada. E no flag football não, né? Basta ali, como o Cleverton explicou, puxar ali a bandeirinha que está na cintura das meninas para poder parar a jogada. É um esporte um pouco... Não é difícil de entender, né? Se você olhar só estudar as regras. É só estudar as regras. Como todo bom esporte tem suas regras muito bem claras. E o flag football vai crescer bastante e vocês vão ouvir muito falar dessas meninas. Suzane, último recadinho. Gostaria de agradecer a você aqui pela
participação aqui no seu estúdio, mas amanhã estaremos de volta no nosso estúdio casa. do Globo Esporte, exatamente. Amanhã, dia 6 de janeiro de 2026, o Globo Esporte volta, logo depois do SE1, coladinho aqui com Suzane Vidal. E antes passa também para dar os destaques do programa, com claro, certeza. A gente passa aqui na nossa janelinha. Aqui, a gente passa aqui no telão, dá os destaques e logo depois tem o nosso Globo Esporte. Suzane, maravilha, obrigado, Gustavo. Um cheiro, querido. Ótima tarde para você. Vamos a mais uma pausa para o intervalo. Na volta a gente fala sobre a abertura do Encontro Cultural de Laranjeiras, ontem com a coroação das taieiras. Agora, 12h44, a gente volta já. O SE1 está de volta e agora a gente confere os destaques do Jornal Hoje desta segunda-feira com Roberto Kovalik. Olá, daqui a pouco no Jornal Hoje, toda a cobertura sobre a situação na Venezuela. Delcy Rodrigues, que herdou o cargo de presidente depois da prisão de Nicolás Maduro, mudou o tom do discurso, defendeu o diálogo e a cooperação com os Estados Unidos. Em Nova York, Maduro e a esposa dele, Cília Flores, foram levados agora de manhã para o tribunal, onde vão responder acusações por 4 crimes relacionados ao tráfico de drogas. Nesta primeira audiência, a promotoria resume os indícios e os acusados são notificados formalmente. Aqui no Brasil, depois daquela briga em Porto de Galinhas, por causa do preço cobrado por cadeiras e guarda-sol, a fiscalização sobre serviços prestados no litoral pernambucano aumentou e os turistas já perceberam mudanças. A gente pediu uma cadeira, a mesa, mas não falaram nada de valores, de quanto de consumação, nada. Achei bem bacana, porque não coloca a gente em limite de valores nem nada, a gente pode ficar tranquilo, até o momento está sendo tudo bem. E o ano mal começou e já tem lugares no Brasil sofrendo com fenômenos meteorológicos. Chuvas provocaram estragos no Espírito Santo e em Sergipe. E em pleno verão teve geada na Serra Catarinense. A Thaís Luquezzi vai explicar o que está acontecendo e o que esperar para as próximas horas. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Um dos encontros culturais mais tradicionais de Sergipe começou ontem. Laranjeiras abriu as celebrações religiosas que marcam o período que encerra o ciclo natalino, a Festa de Reis. E a festa por lá envolve também uma série de tradições da cultura popular. A coroação das taieiras fez parte da abertura dos festejos do Encontro Cultural de Laranjeiras. O Encontro Cultural de Laranjeiras começa aqui, na Igreja Centenária. Casa cheia para homenagear o Dia de Reis. Laranjeiras tem esse perfil identitário de territorialidades onde mestres e mestras, ao longo das múltiplas e várias gerações, têm mantido um conjunto de práticas e valores civilizatórios que são peculiares da Cotinguiba, sempre voltado e vinculado à questão da louvação, do pagamento de promessa e sempre realizando uma celebração que ao mesmo tempo é profana e sagrada e que efetivamente traz em si todas as cores do folclore, todas as manifestações, todos os sons e tons das culturas populares. Muitas pessoas vêm de outras cidades para prestigiar a efervescência cultural de Laranjeiras. O casal veio de São Paulo. A gente estava em Aracaju, fomos visitar o Museu da Gente Sergipana e outros lugares, conseguimos ver que Laranjeiras tem uma produção cultural muito forte, começamos a ficar interessado, aí ela procurou no site lá e viu que tinha essa programação, aí a gente ficou na dúvida se vinha no sábado ou no domingo, como no domingo era coroação, aí a gente veio para a coroação hoje. O primeiro momento é o cortejo de grupos folclóricos e quem puxa os grupos são os coroinhas e o sacerdote católico que traz a imagem do Menino Jesus subindo a escadaria. Abrimos hoje um encontro cultural, onde as culturas, os povos, as heranças, a memória se encontram e hoje começando com a missa da Epifania do Senhor, onde Jesus Cristo é o centro e os Santos Reis. A igreja de Nossa Senhora do Carmo e São Benedito, aqui em Laranjeiras, foi construída no século XIX, pouco antes da abolição da escravatura, em 1888. E quem construiu essa igreja foram os escravizados. Por isso eles têm uma devoção maior a São Benedito, que é um santo preto da Igreja Católica. Assim também farão uma homenagem a uma imagem lá dentro da igreja, nesse dia da Epifania do Senhor. Baltazar era um dos reis magos e a imagem dele foi posicionada em destaque perto do altar. Ele foi um dos reis que levou presentes para o menino Jesus no momento do seu nascimento. Junto a Baltazar,
a imagem de 2 santos católicos, que são os padroeiros da igreja, Nossa Senhora do Carmo e São Benedito. O processo de colonização que nós temos, né, no Brasil, e aí esses escravizados que não podiam mais estar na igreja prevista, a matriz, que era um dos brancos, então eles constroem a sua própria igreja, né, em devoção à Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, e aí ganham também a imagem de Baltazar, que é o único, né, dos 3 reis magos negros. E aí essa devoção surge e aí celebramos a festa de reis dentro da liturgia da Igreja Católica. E aí unifica-se essa festa de reis com essa devoção do profano e o sagrado que acontece em Laranjeiras há 50 anos, que é a coroação da Rainha das Taieiras na festa de reis, que é o louvor, né? Além do louvor, a expressão cultural e religiosa de Laranjeiras. Depois da passagem do sacerdote, logo atrás vem a procissão de alguns grupos folclóricos. As primeiras a subirem as escadas foram as taieiras, que logo mais, após a celebração eucarística, vão receber a coroa. Nenhum desses grupos tem menos de 100 anos de existência. A chegança, Almirante Tamandaré, tradição secular na região, como nos conta o capitão piloto Zé Rolinha. Comecei garoto, segurando corrente para Oscar Ribeiro, né? Na própria Tamandaré, certo? E com o passar do tempo, né? Fui pegando, né? A experiência, né? Que ele testava muito a capacidade de cada um. Então ele cantava para você pegar no ouvido. Então a via oral. É essa que eu estou ainda me formando, né, através da via oral. Então, essa chegança, ela é uma das mais velhas do estado, praticamente. Depois é a vez dos cacumbis subirem as escadas da igreja, seguidos do reizado e de mais um grupo de chegança de Almirante Barroso, uma tradição que só existia em Portugal e aqui no Brasil. Segundo o almirante Gilson Santos, só na cidade de Laranjeiras é mantida essa tradição atualmente. Só tem aqui em Sergipe, em Laranjeiras, só assim, que na realidade a chega mais autêntica que existe é Sergipe, que é na cidade de Laranjeiras. Só em local nenhum existe chegança. Existe na Marujá, que é diferente de chegança. Dentro do templo, vários grupos folclóricos participaram da missa da Epifania do Senhor e após a celebração, aconteceu a tradicional coroação das taieiras, abrindo os festejos do Encontro Cultural de Laranjeiras, que já está na 51ª edição. Após esse evento na igreja, mais festejos vão acontecer por toda a cidade, em especial no próximo sábado, com a presença dos 2 grupos de Parintins, Boi Garantido e Caprichoso do Amazonas. Durante a semana, nós temos também várias atrações artísticas, teatro, música, dança, oficinas e, especialmente no sábado, a cultura do norte do país invade o encontro cultural, que é a presença marcante dos bois Caprichoso e Garantido aqui no nosso município. Logo após o show de Sandra de Sá, também que será marcante. Então, e à noite, na sexta, no sábado e no domingo, teremos também atrações como Dilcinho, Joelma, mais uma vez a cultura do norte invadindo, né? E tantas outras atrações artísticas, de cultura popular. Maracatus de Recife, são mais de 135 apresentações artísticas e, sem sombra de dúvidas, nós vamos afirmar mais uma vez que o Encontro Cultural de Laranjeiras é, sim, um dos maiores encontros deste país. Agora observe essa história. Um cãozinho ficou preso em uma agência bancária em Aquidauã, no Médio Sertão Sergipano. Essas imagens mostram o cãozinho que ficou trancado na agência do Banco do Estado após o fechamento automático do local. Isso aconteceu na noite desse domingo e alguns moradores da cidade ficaram preocupados com o bichinho. Populares chegaram a jogar ração por baixo da porta para alimentar o animal. E o pessoal ficou muito preocupado porque está muito quente e ele estava sem água. Esse cãozinho é um animal de rua que foi abandonado na cidade. Ele é dócil e não costuma agredir as pessoas. Ele ficou cerca de 20 horas na agência até que chegasse o horário programado de abertura do banco, porque a porta não abre manualmente. E o calor típico do verão tem levado muita gente a aumentar o consumo de sorvetes aqui no estado. Uma opção saborosa para se refrescar. Já faz um tempinho que nós, sergipanos, estamos sentindo os efeitos das altas temperaturas. Mas oficialmente o verão começou às 12 horas e 5 minutos do dia 21 de dezembro e vai até 20 de março. A estação é marcada por dias mais longos e temperaturas elevadas. Em Sergipe, com os termômetros em alta, aumenta também a procura por produtos que ajudam a aliviar o calor.
Entre eles, o sorvete ganha destaque e se consolida como um dos produtos mais consumidos neste verão. Sorvete é o quê? Uma combinação? Conta aí pra gente. Combina e dá uma aliviada, os meninos gostam também bastante. Vai dar uma passeada com eles também. Férias e calor não tem jeito. A sorveteria vira o passeio preferido da garotada. Elas são loucas por sorvete, a gente tenta controlar um pouquinho, mas acaba vindo todo final de semana e nas férias então, né? Eu gosto muito do sabor do sorvete, porque é bem docinho e é bem gelado. Peço sempre sorvete de maracujá e de morango. São os preferidos? É. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete, ABIS, o Brasil está entre os maiores produtores do mundo. Esta gelateria na capital já registra um acréscimo de 40% nas vendas. Esse período de férias, né, o calor, o verão que veio, trouxe muita movimentação para a nossa loja, né? Superamos nossas expectativas de venda, um crescimento aí de 40%, né? Esperamos que aumente ainda mais até o final do verão, certo? Que a família traz as crianças, né, para aproveitar, os papais também para relaxar, ter um momento agradável, né, em família na nossa gelateria. A gelateria oferece várias opções. Copinhos de diferentes tamanhos, casquinha tradicional e também de chocolate. E nesta temporada de calor, alguns sabores são os mais procurados. Temos sabores que são veganos, para quem não pode consumir lactose, né? Temos sabores da terra, né? O caju, o coco verde, o mangaba. Então, são o que o pessoal procura mais para poder se refrescar, né? O de morango, de limão, que são sabores mais refrescantes em si, né? Para essa época. O geladinho é outra opção para aliviar o calor. Thais Line oferece 20 sabores e conta que o verão é a época mais esperada do ano. A gente espera o ano todo para que o verão chegue, mas no inverno não cai 100% as vendas. O pessoal ainda procura o geladinho, mas no verão é 100%. E assim, o verão ainda está no começo, ou seja, tem muita venda ainda. Com certeza. A expectativa é que a gente cresça ainda mais a produção. Para dar conta. Nesta época mais quente do ano, a produção mais que dobra. Luísa é cliente fiel. Quase todos os dias ela passa por aqui. Esse calor geladinho ajuda a aliviar o calor. Você vem aqui sempre? Sempre, sempre. Nesse verão, com mais frequência? Sim, com mais frequência. Qual o sabor que você mais gosta? Ninho com Nutella. É o pedido todas as vezes? Sim. Com o verão ainda no início, a expectativa é manter o ritmo de crescimento até o fim da estação, impulsionado pelas altas temperaturas. A gente chega a produzir 1000 geladinhos por dia nesse verão e a tendência é aumentar, porque a procura está enorme, a gente não está dando conta praticamente. Dobramos os entregadores, dobramos o pessoal da produção e os revendedores estão com tudo pedindo também. Muito bom sorvetinho a qualquer hora, hein? O SE1 fica por aqui. Outras notícias no G1 Sergipe e também à noite no SE2 com o líder Van Santos. Obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde para você.